Olá, eu sou a professora Márcia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ciências no sistema nervoso, sistema locomotor, né, com muscular e esquelético, e vamos finalizar falando um pouquinho sobre a água. Sistema nervoso. Nosso sistema nervoso ele é responsável pela maioria das funções de controle em nosso organismo, coordenando e regulando as atividades corporais. Todos nós sentimos fome, sede, cheiros, dores, e todas essas sensações são produzidas a partir de estímulos do sistema nervoso. O sistema nervoso ele é dividido em duas partes: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Sendo que o sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo e a medula espinhal, enquanto que o sistema nervoso periférico é formado pelos gânglios e pelos nervos. Aqui a gente tem uma esquematização melhor do nosso sistema nervoso central. Então, aqui, essa região do encéfalo abriga o nosso cérebro, que é a porção maior e mais desenvolvida, a ponte, o cerebelo e o bulbo. E aí nós temos também a nossa medula espinhal. A medula espinhal, ela fica abrigada dentro da nossa coluna vertebral, né? É uma estrutura muito importante porque protege a nossa, nessa coluna vertebral, protege a nossa medula, que é o centro dos nossos arcos reflexos, né? Ele é organizado por segmentos na região cervical, né? Torácica, lombar, né? Região ventral, região dorsal. O sistema sensorial, ele é formado pelos 5 sentidos: a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Então, todos esses sentidos, eles fazem parte do sistema sensorial, que é responsável por enviar as informações obtidas para o sistema nervoso central, que, por sua vez, analisa e processa a informação recebida. Então, a gente vai colocar aqui 2 exemplos, né, de órgãos desse sistema, né, sensorial: o olho e as suas estruturas, o ouvido e suas estruturas. Tá? Bom, depois nós vamos falar sobre a água, né? Qual a importância da água? A água é importantíssima para a vida, pois é a substância que constitui maior quantidade no corpo dos seres vivos. A água, ela é reposta no nosso organismo através da ingestão de alimentos como o leite, o café, o chá, refrigerantes, frutas, verduras, legumes e, principalmente, água potável. A composição química da água é essa daqui. Ela é formada por 2 átomos do elemento químico hidrogênio ligados a um oxigênio. Ela também desempenha como propriedade ser solvente, ser considerada um solvente universal, porque a água ela tem a capacidade de dissolver a maioria das substâncias. Então, num exemplo de água com sal, a água seria chamada de solvente, o sal chamado de soluto. Quando a gente junta, né, o solvente com o soluto, a gente forma uma solução. Nesse caso aqui, é uma solução de água com sal. Uma outra propriedade da água também é a sua densidade, né? O que é a densidade de um corpo? A densidade é a divisão da massa pelo volume, né? Então, é dada por essa fórmula aqui: D é igual a M dividido por V, onde M é a massa e V é o volume. A massa é medida em gramas ou quilogramas, e o volume é medido em litros, mililitros, centímetros cúbicos ou metro cúbico. A densidade é medida em gramas por centímetro cúbico. A densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Bom, sobre a água, nós conhecemos 3 estados físicos, né? Que são os estados físicos de qualquer material. Então, são eles: sólido, líquido e gasoso. E a água, ela passa por mudanças desse estado físico.
Então, o que que pode acontecer aqui? A água, ela pode estar no seu estado sólido e mudar para o estado líquido, esse processo chamado de fusão. No estado líquido, ela pode passar para o estado gasoso, que é um processo chamado de vaporização. Tudo isso ocorre com um aumento de calor da temperatura, quando eu estou fornecendo calor. Do contrário, quando eu diminuo a temperatura, a água no estado gasoso passa para o estado líquido, que é chamado de condensação. Diminuindo mais ainda essa temperatura, a água no estado líquido fica no estado sólido, que é o que a gente chama de solidificação. E aí a gente encerra os nossos 3 blocos de ciências do 6º ano. Tchauzinho, até mais.